E eu quero também contar para vocês que o Supremo Tribunal Federal prorrogou o inquérito que investiga o Google e o Telegram por campanhas contra o projeto de lei das fake news. A Janaína Camelo chega ao vivo e vai trazer as informações para a gente agora. E em quanto tempo esse prazo foi estendido, hein, Janaína? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, foi estendido aí, prorrogado por mais 60 dias, segundo o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, porque faltam diligências para serem cumpridas, né? Tem diligências aí pendentes. Então, lembrando que essa investigação, ela começou em maio deste ano, ela já havia sido prorrogada por uma vez. Essa é a segunda vez que ela é prorrogada, e isso a pedido da Procuradoria-Geral da República, que disse o seguinte, que falta aí uma pendência crucial, que é o depoimento do CEO do Telegram, um representante legal do Telegram aqui no Brasil. O Pavel Durov, que é o CEO do Telegram, chegou a ser intimado, né, para prestar depoimento, isso por meio de videoconferência, só que ele não apareceu. E aí, na ocasião, o Telegram, então, falou que não tem nenhum escritório fora dos Emirados Árabes, que é onde a empresa mantém a sua sede, então, que enviaria essas informações por escrito, por meio dos seus advogados aqui no Brasil. Isso, de fato, aconteceu, só que a PGR disse que essas informações compartilhadas não são suficientes para investigação. Então, pede e insiste que o Telegram coloque à disposição alguém para prestar depoimento por videoconferência, se possível. Só lembrando que esse caso, ele começou a ser investigado quando as chamadas Big Techs, né, começaram a fazer críticas públicas contra o PL das fake news, isso em maio. Nessa época, Google, como o Telegram, fizeram diversas manifestações contra o PL que prevê aí uma regulamentação das redes sociais. O Telegram, por exemplo, na época, divulgou mensagens para os seus usuários com um manifesto chamando o PL das fake news de desnecessário, dizendo que a proposta, na verdade, dá poderes de censura aos órgãos públicos, ao Estado. Então, PL das fake news, lembrando, ele está parado lá na Câmara dos Deputados, isso também desde maio, e desde então, alguns ministros aqui do STF têm feito declarações públicas aí falando sobre a necessidade de uma legislação sobre esse tema. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Quero saber de vocês se essa prorrogação pode levar esse inquérito para algum lugar, Luiz Felipe Dávila. Bom, primeira coisa é a fome deste governo para acabar com a liberdade de expressão. Esse é o primeiro ponto. Esse PL é lá do começo do ano. Mas o que o Supremo Tribunal Federal acabou de aprovar? Censura sobre veículos agora, sobre entrevistas feitas com terceiro. Ou seja, eles não esqueceram essa história de cercear a liberdade de expressão, de impedir a pluralidade de ideias e de opiniões. É muito preocupante o que está acontecendo no Brasil. Não existe democracia com censura. Isso não existe. Isso é o fim da democracia. Então, isso é o assunto da maior importância. A gente não pode esquecer isso. E o Congresso Nacional não pode esquecer isso. O Congresso Nacional também, como a casa do poder legislador, precisa entrar em campo e deixar claro o óbvio. É engraçado, no Brasil a gente está num ponto tão crítico que a gente precisa deixar claro o óbvio. O que é o óbvio? O artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea, que garante o amplo direito da liberdade de expressão e de opinião. É isso que nós temos de honrar, o que está no texto constitucional. Nós não podemos deixar que projetos de lei como esse, de que decisões como essas tomadas pelo Supremo, avancem e cerceiem a liberdade de expressão. Isto é quebrar um pilar fundamental de sustentação do regime democrático. Ô Fábio Piperno, você acha que mensagem que o Supremo Tribunal Federal quer passar ao ampliar, né, essa investigação, ao permitir mais dias para esse inquérito? Bom, são muitas coisas diferentes aí, né? Não. Primeiro, a gente pode, inclusive, discutir o porquê do Supremo estender esse prazo. Agora, a decisão da semana passada, em relação àquela história de, inclusive, querer penalizar os veículos por conta daquilo que o entrevistado possa falar, isso é uma aberração. A gente imagino que já tenha falado bastante sobre isso também.
até porque partiu lá de uma história de 1995 e de lá para cá tudo mudou, inclusive a forma de se comunicar, enfim, o alcance das plataformas, enfim, é um outro mundo e de fato o STF, na minha avaliação, errou feio. Ontem, por exemplo, eu quero parabenizar aqui um desembargador lá de Curitiba, agora me foge o nome dele, que ele cassou uma liminar que solicitada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, um político lá de centro-direita, inclusive, que foi à justiça para impedir que a imprensa publicasse reportagens críticas a ele, porque ele é acusado em um escândalo lá envolvendo corrupção. Era o que faltava, né? Aqui ninguém está dizendo que ele é culpado, mas o fato é que ele procurou a justiça para cercear. Então, essa decisão era péssima e, felizmente, essa liminar foi cassada ontem. Eu estou recorrendo a isso porque isso pipoca no país inteiro e olha, com muito mais frequência vindo de políticos de direita. Eles tomam essas ações com muito mais frequência. A jornalista Juliana Dalpiva, por exemplo, teve suas reportagens no ano passado publicadas no portal UOL, falando sobre os imóveis que a família Bolsonaro teria comprado com dinheiro vivo. Ela foi impedida de publicar essa matéria. Então, são muitas as manifestações vindas desse outro lado e eu lamento muito. A direita sai na rua, faz manifestação na Paulista pedindo liberdade de expressão. Isso aí depois país, faz como o cara lá da Assembleia Legislativa. Piperno, durante as eleições, veículos de imprensa foram censurados, veículos com comentaristas de direita. Comentaristas de direita tiveram passaportes cassados. Empresários tiveram busca e apreensão na sua casa. Uma ministra do Supremo falou inibição temporária. Isso é censura. E ela ainda fala assim, olha, não é que a gente defenda a censura, mas é apenas uma inibição temporária. Houve sim censura durante o processo eleitoral. Eu fui censurado. Primeira coisa. Porque se você fizesse uma menção a um fato, Piperno, por exemplo, Nicolás Maduro, o Lula apoia Nicolás Maduro. Isso é um fato, não é uma opinião. Você não podia falar isso sob multa durante o processo eleitoral. Isso é censura. Você criou um ambiente de censura no Brasil. Por exemplo, agora, a pessoa pode ser responsabilizada. Um veículo de imprensa pode ser responsabilizado pelo que o entrevistado fala. Isso, uma rede social, acabei de criticar uma rede isso. social. Não, mas eu estou falando aqui no geral. Eu estou falando isso num ambiente geral. Sob o rótulo de fake news, Piperno, sob o rótulo de fake news, você censura pessoas porque você não concorda com a opinião dela. E o canhão pesa muito mais à direita do que à esquerda. Deixa eu só mencionar uma coisa, Piperno. Tem uma coisa que a esquerda faz com uma regularidade preocupante, que é o controle social da imprensa. Sempre, todos os governos. Eles estão o tempo inteiro tentando fazer... do Manual do Populismo. É um projeto de obsessão do PT. Então, explica um pouco melhor. O que é o controle social da mídia? É justamente isso. É o que eu chamo começa pela censura light, assim, entendeu? Começa assim, não, olha, estão abusando, estão passando a fronteira. É criar projetos de lei para cercear a liberdade de expressão. Então, isso é uma coisa que é repetido na campanha política, é repetido por membros do PT, é repetido por todo mundo. A gente tem que parar com isso. E eu não estou aqui, Piperno, dizendo que não tem ninguém do outro lado que não fala. Assim, a gente tem a gente tem que defender, o que eu estou dizendo assim, esquece direita e esquerda. A gente tem que defender a liberdade de expressão. Isso, o valor A gente tem que fazer cumprir o artigo 5º da Constituição. Isso, perfeito. A gente não pode deixar polarizar e falar que isso é uma bandeira da direita ou esquerda. Nós temos de condenar veementemente qualquer um, da esquerda ou da direita, que queira cercear a liberdade de expressão. Eu condeno qualquer tipo de tentativa de cercear a liberdade da expressão. E é por isso que 2 anos atrás eu lamentava muito que o Brasil tenha indicado para integrar a Suprema Corte um ministro da Justiça que usava a Lei de Segurança Nacional para amordaçar opositores. Piperno, a gente teve ministro do Supremo falando que vencemos o bolsonarismo. Então, eu quero dizer para você o seguinte,
mais grave do que isso foi a gente indicar para a Suprema Corte. É evidente que conservadores nesse país, se você pegar jornalistas conservadores, tem gente com passaporte cassado, tem gente que foi para cadeia, tem gente que está foragida do país, tem juíza que está foragida do país, tem gente que está fora do país. Isso não aconteceu com a esquerda. Mas acontece toda hora. Pelo amor de Deus, isso acontece toda hora. Piperno, com todo respeito, continua. Desculpa, Piperno, mas não dá. A gente pode dar um monte de nomes de pessoas, jornalistas, que são com um viés de direita, que não podem se expressar, que têm contas bloqueadas, que têm passaporte cassado e que não podem voltar ao país. Qual da esquerda passou isso no Bolsonaro? Nomes, Quantos você quer? Mais de 5 ou menos de 5? Não, agora. Quantos? Que tiveram passaporte cassado? Eu estou falando de passaporte. Eu estou falando, por exemplo, alvos de lei da segurança. Polícia Federal na casa. Alvos da lei da segurança. Polícia Federal batendo. Empresários. Tiveram empresários, Polícia Federal batendo na casa. Eles fizeram uma pergunta, deixa ele responder. Não, por exemplo, alvos da lei de segurança nacional, né? Na época de André Mendonça e companhia. Por exemplo, o Noblat. Por exemplo, o cartunista Arueira. Todo esse pessoal acabou sendo enquadrado. Por exemplo... Quem seria enquadrado? Na Lei de Segurança Nacional, porque eles teriam... A conta bloqueada, o passaporte cassado... A Lei de Segurança Nacional... Teve a Polícia Federal batendo na porta. O cidadão que é condenado pela Lei de Segurança Nacional pode ser preso. E não foi porque esses processos depois acabaram sendo arquivados, mas houve a tentativa do governo. Isso nós estamos falando, a gente não está falando da pré-história, não. Então a gente está falando 2020 e 2021. Esses processos foram iniciados e foram arquivados, ninguém foi preso. Então podemos concluir que mesmo que ninguém foi com conta bloqueada, ninguém teve passaporte bloqueado. Acabei de citar um caso de ontem, que tentaram cercear o jornalista do Paraná. Pode até ter ocorrido, mas se você comparar em números, em proporção, Piperno, jornalistas de direita, formadores de opinião mais liberais, mais conservadores, foram muito mais prejudicados. A gente teve busca e apreensão na casa de empresários. Pera lá. Então aí também tem uma outra coisa. Isso foi criticado até pela esquerda. No caso dos empresários, sim. Aliás, eu também critiquei. Agora, eu quero dizer o seguinte. Você está colocando nesse mesmo balaio, por exemplo, gente que chegava e falava: o Lula não pode tomar posse. Eu defendo o golpe. Aí é errado. Não, aí é errado. Eu não vi. Dessas pessoas eu não vi. Isso tá errado. Ah, mas eu vi. Mas, por exemplo, Piperno, você censura... Não, tudo bem, mas você Pelo amor de Deus, né? Você censurar uma pessoa porque você falou que ela apoia o Maduro, o Lula apoia o Maduro, isso é menção a fato. Não faz o menor sentido. Isso é menção a fato. Isso é errado, porque você não está adjetivando, você simplesmente está trazendo um fato. Segre, mas eu quero te ouvir também sobre a questão central, que é essa investigação sobre as Big Techs e sobre a forma como elas se manifestaram contra a PL das fake news. Porque você já criticou bastante aqui o PL das fake news, isso a gente teve um debate intenso. E à época, essas empresas, elas também fizeram manifestações que estavam acessíveis ali a todos e que depois foram obrigadas a retirar exatamente porque poderiam influenciar a opinião pública sobre aquilo que estava sendo discutido. Mas ao prorrogar essa investigação, que recado que o STF dá no teu ponto de vista? Que deve estar observando como elas se manifestam. Eu não sei, provavelmente. Meio que um teste para entender. Vamos ver como é que elas estão se comportando. Já tem aí advertência, o dedinho aí, ó, cuidado. E eu quero ver como que você vai se comportar. Se é preciso, ajusta um pouco. Se não, tudo bem. Mas eu gostaria de fechar com uma fábula, uma frase, não é uma fábula, uma frase. Claro. Gustav Friedrich Martin Niemöller. Em 1966, ele foi absolutamente contra, através de uma frase, do nazismo, que aplica um monte de coisas, mas especificamente dizia: um dia vieram e buscaram o meu vizinho, que era comunista, e levaram, e ninguém se preocupou, e eu também não, porque eu não sou comunista. Aí outro dia vieram e buscaram o católico, mas como eu não sou católico, eu também não me preocupei. E aí vai dando uma sequência de pessoas que não eram ele. Mas um dia vieram me buscar e não tinha sobrado ninguém para me defender. A liberdade de expressão é um valor fundamental de qualquer democracia. E quando você vê, Piperno, e eu avalio muito e estudo muito e leio muito a América Latina. E é uma pena que ela esteja dividida também entre direita e esquerda. Não tem a ver. Essa é a questão. Porque aí está, uma pessoa que pode ser de esquerda vai dizer: eu não tenho nada a ver com isso. E um dia vão buscar ela. E aí vai falar: claro, quem está? Quem está me buscando? Quem pode defender? Bolívia, me desculpa. Bolívia. Deixa ele concluir. Lei da mordaça.
projeto de massa, se ela ganhar e candidato, regulamentação das redes sociais. Venezuela, criticaram o negócio do referendo, preso. Cuba, teve jornalista que teve que pagar multa porque ela se manifestou contra o regime e teve 11 anos de prisão por ser contra o regime. Se eu quero manifestar, eu sou contra o que for, por que eu tenho que correr o risco de ser preso? E deixa terminar, e aí concluo. Dia 5 de outubro, eu participei de uma live e eu disse que o populismo de esquerda, na minha opinião, na América Latina, é o pior dos mundos. A minha conta de Instagram foi bloqueada. Porque eu manifestei isso. Eu tomei uma censura. Eu tomei uma censura porque eu falei que o presidente Lula apoiava o Maduro. Hoje a gente fala isso abertamente. Eu falei isso durante a eleição. Eu junto com alguns veículos de imprensa. Né? Então, assim, qual que é o grande problema? É você usar uma palavra que é muito escorregadia, é um signo aberto em linguagem, fake news. Então, o que é fake news? Como é que a gente define fake news? É produzir um fato mentiroso. Mas quem é que produz um fato mentiroso? É uma pessoa? É um veículo de imprensa? E, de repente, essa palavra fake news, parece que se torna o grande problema da humanidade e, sob esse rótulo, se justifica toda a censura, inclusive de opiniões, porque existe uma diferença de uma opinião ruim de produzir um fato mentiroso. Se eu produzir e falar fulano é um bandido, é um ladrão e roubou, e a pessoa não é um inocente, eu estou produzindo um fato mentiroso e a justiça tem que processar essa pessoa. Com certeza, é uma calúnia. Agora, se eu simplesmente faço uma crítica, uma opinião, por mais ruim que ela seja, falar, sei lá, a vacina tem um efeito colateral, etc, não sei o quê, você questiona? Não, é fake news. Porque eu não concordo com a minha visão, com o meu posicionamento em relação àquilo. Então, essa fronteira da opinião para o fato, ela é muito perigosa. E muita gente que defende, né, que haja um rigor maior contra a fake news, na verdade, defende que se cale uma opinião contrária à sua. Fala. Bom, eu só para fechar de minha parte, eu acho o seguinte, uma das coisas mais tenebrosas que ocorreram aqui na América Latina nesses últimos tempos foi a censura imposta pela ditadura de Daniel Ortega lá na Nicarágua, que inclusive calou a família Chamorro, a ex-presidente Violeta Chamorro, que é uma família que vem da atividade jornalística, são donos de jornais há muitos anos e tal. E o filho dela, que inclusive chegou a ser candidato, tentou ser, enfim, candidato, teve que se mandar do país, porque senão seria preso. Né? Foi a atividade deles, atividade comercial deles, atividade econômica, a forma como a família ganhava a vida, acabou sendo cerceada, e ele, enquanto político, também. Isso é uma coisa lamentável e todo mundo tem que repudiar. E esse todo mundo, obviamente, inclui esquerda e direita. Então, há alguns países na América Latina, Cuba, Nicarágua, Venezuela, onde, infelizmente, ditaduras de esquerda impõem esse tipo de restrição, que é uma coisa tenebrosa. Isso tem que ser dito com todas as letras. Agora, eu também convido a nossa audiência a me apontar um único país que seja, por exemplo, aqui da América do Sul, onde a direita já não tenha feito isso. Então, eu convido. Eu acho lamentável e, assim, fico envergonhado quando algum governo de esquerda faça isso. O governo de Macri. Piperno, eu faria o seguinte, eu faria um outro convite. Eu faria um convite para todos os parlamentares do Brasil, de direita e de esquerda, que prezam a liberdade de imprensa, para derrubar esse PL com uma votação extraordinária para mostrar que o Brasil vai manter a cláusula pétrea da Constituição sendo respeitada a todo custo. É uma ótima bandeira para unir a direita e a esquerda no parlamento brasileiro para derrubar essa excrescência e fazer valer a liberdade de expressão absoluta no Brasil, sem relativismo de um, do outro, nada. Isto pode ser a primeira bandeira de unir os lados sensatos dos dois lados. Porque se a gente começar a escorregar por aí, essa história acaba mal, como a história mostra. Ô, Gustavo Segre, você acha que o Congresso está correndo do debate, está evitando entrar nessa história? Claro, porque ou ele se coloca contra o Executivo, ou ele se coloca contra a população.
Eu concordo com Dávila. Seria uma boa bandeira de esquerda e direita, porque é liberdade. Não interessa o quê. Hoje é um governo de esquerda, amanhã pode não ser. E, com certeza, ninguém da esquerda gostaria de ter uma restrição à sua fala, ao seu pensamento. Claro que não. Mas respondendo a tua pergunta, Macri, 2015 2019, não teve nenhum tipo de projeto para coibir a liberdade. Não, mas Pinheira, duas vezes. Pinheira, 2 vezes. No Chile, também não teve nenhum caso. Aliás, no Chile, por exemplo, a esquerda, desde o início da concertação, né? Nós estamos falando em 1990 ainda, de lá para cá, se passaram aí 33 anos, está no 6º governo, também não teve nenhuma iniciativa nesse sentido. Agora, um bom exemplo, então, até pegando uma carona no que o Dávila disse, que poderia unir os dois lados sensatos, é juntar direita e esquerda sensata lá da Assembleia Legislativa do Paraná para repudiar a tentativa de censura feita pelo presidente da Assembleia, que não queria, então, que as matérias que veiculassem aí os seus... Absoluto. Continue, Segré. Não, é isso. Não tem ideologia. Liberdade não tem ideologia. Não interessa de quem pensa, de onde vai. Eu só acho que a gente não pode fugir de uma questão. Qual? Que é todo esse cerceamento da liberdade de expressão no Brasil começou pela esquerda. Eu acho que não dá pra gente falar, um discurso isento, aqui isentão. Não vem com não. Então vamos lá. O Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro foi chamado de fascista, a direita foi chamada de fascista durante anos, ninguém ficou pedindo cabeça, genocida, fascista, todos os ismos. Você sabe quem foi Vladimir Herzog? Você sabe quem foi Vladimir Herzog? Não, estou falando de agora, não sei, eu estou falando de agora. Pera lá, só uma coisa. Eu só quero falar o seguinte, a direita foi chamada o tempo inteiro de fascista, etc., né? Fascista, nazista. Na hora que você começou a mencionar fatos que ocorreram. Fatos. O presidente Lula foi condenado por corrupção durante o processo eleitoral. Você mencionou um fato, né? Você falou que ele apoiava Nicolás Maduro. Menção a fatos. Você não podia falar isso durante o processo eleitoral. Sendo que a direita é chamada de fascista o tempo inteiro. Quer dizer, quem que está inviabilizando o debate, banalizando o termo fascista, simplesmente porque você não concorda? Teve proibição de passar matérias, mesmo falando casos verdadeiros e fatos comprovados que podiam induzir a não sei o quê. Aconteceu. Sim. Então, esse é o perigo. O perigo está aí, não é uma questão assim de não poder se expressar. Esquerda e direita, o que teria acontecido, Piperno, hoje, se nós tivéssemos uma produção independente ou bancada, sei lá por quem, que mostrasse o assassinato de um presidente de barba e que fala com a este? O que teria acontecido? Porque eu vi no ano passado um filme com um presidente muito parecido com Bolsonaro, com uma faixa presidencial que andava numa moto e que parecia que estava sendo assassinado. E ninguém falou nada. Ninguém. Então, no mesmo caso, qual seria a reação de cada um? Piperno, eu tenho 45 segundos para você. Então vou usar meus 45 segundos. Eu acho que a reação seria seria de repulsa. Agora, independentemente disso, só quero dizer uma coisa. O Brasil, por exemplo, existe um prêmio chamado Vladimir Herzog. Foi um jornalista de esquerda assassinado pela ditadura de direita. Então eu quero dizer o seguinte, não acredite quando não é uma boa informação quando alguém diz que isso começou com a esquerda. Não! Censura e, inclusive, mandar jornalista para a cadeia e, muitas vezes, inclusive, mandar para o cemitério, isso começou com a censura de direita. Evidentemente, você tem um ou outro desgarrado de esquerda que tem aí alguma atitude muito ruim em relação a isso. Mas aqui no Brasil começou com ditaduras de direita.